Oi, pessoal, aqui é a professora Rayane de Educação Física. Vamos para mais uma videoaula. E na videoaula de hoje a gente vai falar sobre um tema que eu tenho certeza que a maioria de vocês conhece, que é sobre os jogos eletrônicos. É, quem aí, né, nunca jogou um videogame ou até mesmo um jogo no computador ou no celular, não é mesmo? E a gente vai falar sobre o que são jogos eletrônicos, quem inventou os jogos eletrônicos, quando que eles se tornaram populares e também o impacto dos jogos na nossa vida, porque nós sabemos que tudo tem um lado bom, mas também tem um lado ruim. Então a gente vai abordar todos esses aspectos na nossa aula de hoje. Bora lá? Então, para começar, a gente vai falar o que são jogos eletrônicos. Também é denominado videojogo ou videogame, né? É um jogo no qual o jogador interage através de periféricos conectados ao aparelho, como os controles, né, os joysticks ou o teclado. Pode ser imagens enviadas a uma televisão ou monitor. É aquele que usa tecnologia de computador, né? Mas a gente também tem os jogos é, nos celulares, né? É, e a gente tem os sistemas eletrônicos usados para jogar esses jogos, que são conhecidos como plataformas. Aí a gente tem computadores, arcades, celulares, consoles, né? Temos uma infinidade de modelos, marcas e tipos. É, o dispositivo de entrada usado para manipular videogames é chamado de controle e varia de acordo com a plataforma. Por exemplo, a gente tem controles que tem um direcional e um botão, controles que tem vários botões e mais de um direcional. Temos no computador, por exemplo, que as jogadas são feitas combinando letras e números ou várias teclas, ou com o teclado e o mouse. Ou a gente tem também controles específicos de para computadores, né? A gente tem também outras maneiras de interagir com e prover os videogames, com informações para passar informações para o jogador. Por exemplo, o uso de sons. Também, se vocês já tiverem jogado PlayStation, por exemplo, em algumas jogadas o joystick vibra. Temos sensores de movimento no caso do Xbox, por exemplo, que aquele ele tem um aparelhinho que eu me esqueci o nome agora, que captura os movimentos, né? Que a gente joga com os movimentos do corpo. E claro, né? Com o avanço tecnológico, a gente tem cada vez mais uma forma de você estar imerso no jogo. A gente tem o reconhecimento de movimento e voz, a gente tem os jogos na realidade virtual. Então, você você está cada vez mais, digamos assim, dentro do jogo, né? Você participa cada vez mais do jogo, porque antes, por exemplo, você só conseguia jogar usando o joystick, né? Ou a manete, como muitos chamam. Hoje não. Você tem jogos que você usa o movimento do seu próprio corpo. Ele reconhece a sua voz, reconhece os seus movimentos e transfere aquilo ali para o jogo. Agora a gente vai falar sobre a invenção dos jogos eletrônicos. Em 1966, o engenheiro eletrônico Ralph Baer, que era alemão e estava refugiado nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, é considerado hoje o pai dos consoles dos games. Naquela época, ele vislumbrou a oportunidade de criar um equipamento que processasse jogos eletrônicos por meio da sua veiculação na televisão. E ele tinha poucos recursos financeiros, né? Vocês veem que em 1966 nós tínhamos uma tecnologia muito inferior à que a gente tem hoje. Isso ocorreu quando ele trabalhava na Sander Associates. E ele contava com a contribuição de seus amigos e companheiros de trabalho. E o primeiro fruto das suas experiências foi o Chasing Game, que foi elaborado em 1967, que era um rústico game de ping-pong, no qual duas figuras do formato quadrado podiam ser manuseadas pelo competidor, e assim deslocadas ao longo da tela. Aí vocês veem, de 1967 para cá,
o quanto de avanço tecnológico que a gente teve, né? E o quanto isso foi aplicado nos jogos eletrônicos. Depois que ele inventou, né, ele patenteou e logo em seguida, né, um ano depois, ele expôs o primeiro modelo de videogame, que foi chamado de Brown Box, e o qual consistia em disputas de futebol, vôlei e tiro. Portanto, não foi o modelo Atari o primeiro game a ser comercializado no mercado de videogames, mas sim este ancestral dos games. A Magnavox, que era uma filial da Philips e tinha sede na Holanda, imediatamente quis lançar para o público consumidor o primeiro console de videogames. E ele foi intitulado de Odyssey 100. Desse primeiro console, agora a gente tem Nintendo, PlayStation e Xbox, né, que é de hoje. E desde o início do século XXI. E se transformou, gente. A indústria dos games é uma indústria extremamente rendosa e capta, sim, investimentos que permitem competir até com o cinema, por exemplo, e transcender seus lucros. A indústria de games é uma indústria muito rica, pois ela tem consumidores em todas as idades, né? A gente vê de crianças até idosos que jogam videogame, que gostam. E não só videogames, né? Os jogos de celulares também. Depois que o celular passou a ser, assim, mais acessível, né? Vamos dizer assim, para as pessoas. Até porque tem um preço mais em conta do que certos consoles de videogame, porque quanto mais novo, mais caro é, a gente sabe, né? Então, com isso, né, de mais pessoas terem acesso a celulares, consequentemente, esses jogos também foram se popularizando. A gente tem o exemplo do Free Fire mesmo, que eu conheço inúmeras pessoas que jogam esse jogo. Os jogos tiveram, né, sua popularização crescida quando começaram a projetar jogos simples, simuladores e programas de inteligência artificial, como parte das pesquisas em ciência e computação. De 1970 a 1980 é que os jogos eletrônicos se tornaram populares, quando jogos de arcade, console de jogos eletrônicos e jogos de computador foram introduzidos ao público em geral. Desde então, os jogos eletrônicos tornaram-se uma forma popular de entretenimento e uma parte da cultura moderna em diversas regiões do mundo, né? É o que eu falei pra vocês. Hoje em dia, a gente não pode considerar que videogame é uma coisa de criança, porque existem até pessoas, sabe? Eu não sei se vocês sabem disso, que ganham dinheiro com esses jogos eletrônicos, né? Jogando esses jogos. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho dos impactos dos jogos. A gente tem benefícios e temos malefícios, né? Como benefícios, a gente pode citar que esses tipos de jogo ajudam a treinar agilidade e raciocínio dos reflexos, né? Porque tem estudos feitos com modernas técnicas de tomografia mostraram que o videogame ativa e exercita mais áreas do cérebro do que outras atividades de lazer. A gente também tem agrega o conhecimento sobre cultura de outros países, como o Japão. A gente aprende sobre mitologia em vários jogos, ter gosto pela leitura, ter que criar estratégias em tempo real durante os jogos, criar soluções para problemas, quebra-cabeça, traduzir diálogos. E pois muitos jogos são em inglês, acaba que quando o jogador até está jogando, ele acaba aprendendo também sobre isso. Então, são benefícios que os jogos trazem. Temos também que muitas empresas têm usado os games para treinamento de seus funcionários, porque eles produzem um ambiente virtual, atividades do dia a dia de uma companhia. E com isso ajudam os funcionários a entender o funcionamento da empresa. E também
aquelas áreas que temos os treinamentos para funções específicas. E a gente tem outra aplicabilidade muito boa, que é a realidade virtual. Com o auxílio de videogames, né, esse campo está melhorando e muitas empresas lançam simuladores realistas. A gente tem, como exemplo, o jogo America's Army, um simulador de guerra usado pelo exército americano. Outro simulador conhecido é o Flight Simulator, da Microsoft, um simulador de voo altamente realista. Os simuladores podem fazer também os jogadores ter vontade de ser um piloto de avião ou mesmo se eles alistar ao exército. Então, essa realidade virtual ela tem, né, com o avanço da tecnologia, ela tem sido aplicada em outras áreas, né, que não só o videogame. O videogame, nesse caso, auxilia nos avanços, né, tecnológicos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os malefícios. Tem desvantagens, né? Como sempre. Tudo, como eu falei para vocês, sempre temos o lado positivo e negativo. O primeiro malefício é muito comum em qualquer tipo de jogo, tá, gente? Não é só em jogos eletrônicos, não. Podem ser jogos de tabuleiro, o que for. Que é o vício. A pessoa se torna viciada naquele jogo e ela não quer comer, ela não quer dormir, passa madrugadas adentro jogando, esquece de comer, esquece das outras áreas da vida em função dos jogos. Por ser uma atividade prazerosa, os jogadores podem se viciar rapidamente. E aí, o que eu falei pra vocês, né? Já ocorreram mortes de jogadores que jogaram muitas horas, pois eles não faziam pausas nem para comer nem para dormir, né? Então, nada que é demais faz bem. A gente tem que cuidar da saúde também, né? Outro problema também é na escola, porque as crianças, por exemplo, deixam de fazer trabalhos, de estudar, de ter uma vida social, em função dos videogames. E isso pode acabar prejudicando o desenvolvimento social da criança e também dos adolescentes. Sem contar nos problemas físicos, né? Como a LER, que é a lesão por esforço repetitivo, obesidade e problemas oculares, porque a criança acaba ficando muito próxima da televisão, ou do celular, ou do computador. Tem muitas crianças e adolescentes que trocam brincadeiras ativas ao ar livre, de correr, pular, brincar para jogar videogame. E isso acaba se tornando um problema, pois pode se tornar uma criança ou um adolescente sedentário, que não pratica nenhum tipo de exercício físico. Daí a pessoa se tornar sedentária já vem o problema da obesidade. Ou às vezes quando come não come direito. Então a gente tem todos esses malefícios. Então é importante, gente. Eu sei que muitos de vocês gostam, mas ficar muito atento com o tempo que vocês passam em frente ao computador, ou celular, ou ao videogame, porque isso em excesso pode acabar prejudicando a saúde física, não só física também, o psicológico, porque às vezes a pessoa deixa de sair, conhecer novas pessoas, aproveitar novas oportunidades em função do videogame. Então, fiquem muito atentos a isso, tá bom? Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês fiquem atentos a essa questão dos jogos, tá? Porque tudo em excesso faz mal. Então, se vocês jogam, por favor, joguem com responsabilidade, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima.